Imagine um grupo de jovens aparentemente comuns que se reuniam em parques e feiras na Itália. Mas, por trás dessas reuniões que eles faziam, tinha um segredo sombrio, senão não estava aqui no Casos Reais, né? Senão não estava contando. Nesse segredo aí sombrio, tinham rituais, drogas e uma série de crimes brutais que chocaram o país, a Itália, entre os anos 90 e 2000. Hoje eu vou te contar essa história das bestas de Satã. Quem eram eles? O que levou eles a cometerem tantas coisas ruins? E como tudo isso acabou? Kérica Miranda, esse é o podcast Casos Reais. Todas as semanas eu trago um episódio novo nas quartas-feiras, como você já sabe. Pra quem não me conhece, né? Pra quem não me segue, vai lá no meu Instagram, @erica_miranda, se conhece no final. Eu tô quase batendo 40 mil seguidores. E vão mostrar a força de vocês. Vamos pra lá também, porque vocês seguem muito o perfil do Casos Reais. Porém, no meu, eu posto a minha vida, eu posto muito mais, eu tô ali todo dia. O Casos Reais nem sempre. Mas sempre eu vou deixar aqui na descrição o perfil do Casos Reais. E também, se você quiser sugerir um caso, você pode sugerir pelo site do Casos Reais, que tá na descrição, ou você pode mandar lá pelo Apoia-se, no link tá aqui embaixo, e por lá você consegue ter acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo e também aos episódios antes deles irem ao ar, você consegue assistir por lá. E só para complementar, todos os links para as fontes, né, que a gente usou aqui para falar sobre esse caso estão na descrição, tá? Então agora vamos para o episódio da semana, e esse é o caso das bestas de Satã. Bestas de Satã foi o nome dado a um grupo de jovens italiano formado no final dos anos 90. Eles se encontravam porque eles tinham gostos em comum, né? Como, por exemplo, músicas, filmes, livros, séries e tudo mais. Porém, no caso deles, esses gostos também envolviam praticar coisas satânicas, sempre usando símbolos como pentagramas e cruzes invertidas, assim como também ali no meio eles usavam drogas e álcool, né? Como eu deixo fotos, né, sobre todos os casos. Então, se você estiver vendo esse episódio em alguma plataforma, você vai conseguir assistir as imagens que eu estou colocando aqui agora desse grupo. O abuso de drogas e de álcool era um ponto muito forte nesse grupo. Segundo os próprios membros das Bestas de Satã, eles eram um grupo dedicado ao uso dessas substâncias. E diversos membros eram traficantes de droga bem conhecidos na região que eles frequentavam. Então, eles costumavam se encontrar muito ali no Parque Sempione, que é um grande parque que fica no centro da cidade de Milão, na Itália, que é uma das maiores cidades da Itália, né? E eles também se juntavam na feira de Sinigalia, que é uma feira que acontece aos sábados, também na cidade de Milão. As bestas eram formadas por vários jovens, como eu falei, mas claro que tinham os principais, né? Ali os membros mais antigos e que tinham uma posição de liderança naquele grupo. E eles eram Nicola Sapone e Paolo Leone. Eles tinham se conhecido no serviço militar e aí eles ficaram próximos. O Nicola Sapone tinha nascido em 1977, ou seja, na época ele tinha seus 20 e poucos anos, e ele era encanador, ele fazia isso para ganhar o dinheiro. Ele não tinha antecedentes criminais e levava uma vida considerada normal na Itália. Já o Paolo Leone, ele era funcionário de um supermercado e filho de um satanista bem conhecido da região, que já tinha sido preso antes por homicídio. E Paolo aparentemente tinha uma vida difícil e várias tendências ali suicidas. E só para você conhecer um pouco mais sobre o Paolo, certa vez ele foi detido pela polícia porque ele estava andando nos trilhos do metrô de Milão. Uma coisa um pouco, né, como tentar tirar, né, a sua vida. Ele estava ali bêbado e sob o efeito de muitas coisas, né, muitas drogas. E além disso, ele também estava gritando várias frases que não faziam sentido, desconexas. De acordo com o próprio Leone, ele estava tentando tirar a própria vida naquele dia porque ele não queria mais lidar com o sofrimento que ele estava passando por conta da morte do pai e da irmã, que tinha acontecido ali com uns poucos meses ali de diferença entre um e outro, né? Bom, algumas pessoas próximas dele chegaram a descrever o Paolo Leone como uma pessoa instável, ou seja, exaltado, perigoso e completamente imprevisível. Um ponto muito sinistro do grupo era o que eles nomeavam de provas de coragem. Basicamente,
quando alguém queria entrar no grupo, a pessoa tinha que passar por um rito de iniciação, ou seja, eles tinham que fazer alguma ação que as bestas escolhiam e que eles achavam uma ação corajosa. A gente não tem detalhes sobre exatamente como eram essas provas, mas o que várias fontes afirmam é que elas eram muito pesadas. Provavelmente, essa coisa corajosa que as bestas pediam devia ser, na verdade, alguma coisa muito sinistra. Tanto é que as fontes também afirmam que vários jovens que queriam entrar nesse grupo acabavam desistindo por essa iniciação. Eles também se afastavam, principalmente perturbados ali pelos rituais, pelas violências e pelas ameaças que eles sofriam. O grupo, aparentemente, ameaçava os novatos de violência física. A dor também era algo que as bestas gostavam de causar ali uns aos outros, né? Eles tinham sessões em que usavam drogas e aí eles causavam dor física uns aos outros. Eu vou dar o exemplo do Fábio Tolles. Esse Fábio, ele era um garoto de 16 anos que era cantor e baixista de uma banda chamada Infliction. Ele se juntou ali ao grupo pelo interesse em comum que eles tinham, que era o heavy metal, porém o Fábio não levava a sério os rituais, ele não curtia muito isso. E durante o tempo em que ele fez parte do grupo, o Fábio ele teve bitucas de cigarro apagadas no seu corpo, gente. Além disso, o Paolo Leone, que era um dos líderes, ele costumava morder o pescoço dele para poder causar dor, né, para poder fazer ele sentir dor. Até aqui, o caso é pesado, né? Mas ele vai ficar ainda mais pesado. Então, se você não tá se sentindo bem, se você não tá preparado para o que tá para vir, se você já acha que até aqui foi muito, então já tô avisando que vai ser pior. Um dos membros aí do grupo era Chiara Marino, de 19 anos. Ela era amiga de Paolo Leone e ela era super apaixonada por ele. Mas o Leone já tinha agredido e espancado ela, machucando a Chiara na região do pescoço. Bom, depois de um tempo no grupo, Chiara decidiu que queria sair das bestas de Satã. Porém, aparentemente, depois que você entra no grupo, a pessoa só pode sair morrendo. Então, o grupo decidiu matar a Chiara. Nicola Sapone e os outros sedaram a Chiara com uma dose de tranquilizantes. Levaram ela num lugar ali de Milão, frequentado por dependentes químicos, e drogaram ela. Eles queriam matar ela com uma overdose de heroína e ainda fazer parecer que tinha sido um acidente. Porém, uma viatura que estava rondando o local se aproximou e atrapalhou o plano aí das bestas. Então, eles acabaram não conseguindo matar de fato a Chiara. Bom, em paralelo a isso, Fábio Tolles, que eu contei que era mordido no pescoço, também já não estava gostando muito dos rumos que as bestas estavam tomando. E assim como Chiara, ele disse que queria sair desse grupo. E por conta disso, vocês já imaginam, o Fábio também virou um alvo. Na noite do dia 31 de dezembro de 97, as bestas organizaram para que Fábio Tolles e Chiara Marino ficassem sozinhos em um carro. Então, eles colocaram explosivos no tubo de escape, o que fez com que o carro pegasse fogo. Só que o fogo se espalhou devagar e acabou que o Fábio e a Chiara conseguiram escapar e saíram ali desse carro vivos, são e salvos. Graças a Deus, né? Porém, o grupo não desistiu. Em janeiro de 1998, Fábio e Chiara foram se encontrar com outros membros do grupo e, em teoria, eles iam fazer um ritual nos bosques de Mezzana Superiore, que é uma partezinha ali da cidade de Soma Lombardo, que fica no norte da Itália, que tem apenas 16 mil habitantes. Vou colocar aqui fotos para vocês verem essa regiãozinha. E antes de sair para esse local, o Fábio ele foi forçado por Nicola Sapone a ligar para casa e avisar ao pai, o Michele Tolles, que ele não voltaria para casa naquela noite porque ele iria dormir com uma amiga, a Chiara Marino. Mas isso era mentira, eles iam fazer o ritual nos bosques, como eu falei, né? Então Fábio, Chiara, Nicola Sapone e alguns outros membros ali das bestas, um deles era um rapaz chamado Andrea Volpi, eles foram para os bosques. E quando eles chegaram lá, Fábio e Chiara se depararam com uma cova de 2 metros de profundidade, que tinha sido cavada ali uns dias antes por Nicola, Andrea Volpi e por outros membros, como, por exemplo, Andrea Bontade. Esse Andrea Bontade, inclusive, era para estar presente nessa noite do ritual, ele ia ficar ali de vigia, porém, ele não teve coragem. Esse Andrea, né, o Bontade, não apareceu porque o que o grupo ia fazer não era um ritual mais, né? Já era pior do que isso, era um homicídio.
Então, assim que a Chiara e o Fábio chegaram ali no bosque, eles foram atacados. O Nicola, o Sapone, né, esfaqueou Chiara até a morte. Enquanto ela estava sendo esfaqueada, os outros membros atacaram Fábio. E o Fábio era forte, tentou se defender, mas ele não conseguiu. O Fábio ele foi esfaqueado várias vezes e golpeado na cabeça com uma marreta de pedreiro. Depois disso, Nicola ainda enfiou uma casca de castanha na boca dele para abafar ali os gritos e esfaqueou Fábio na garganta. No final das contas, Fábio e Chiara morreram e foram jogados nas 2 covas que foram criadas. Antes da gente continuar, não deixe de beber sua água. A minha está aqui, que já está até acabando, porém é importante a gente beber água. Lembra que o Fábio tinha ligado para o pai dele, o Michele Tollis, para poder avisar que não ia voltar para casa naquele dia? Bom, o pai dele ficou desconfiado e dirigiu até um dos locais que o grupo costumava se encontrar. Porém, o Fábio já tinha saído com os amigos, então Michele não encontrou o Fábio lá naquele lugar. Mas ele encontrou o Paolo Leone, que disse que o Fábio tinha saído para namorar com a Chiara e que Michele não precisava se preocupar. Mas o filho dele nunca mais voltou para casa, né? Nos dias seguintes ao desaparecimento, os membros do grupo colaboraram com as investigações do sumiço, né, dos amigos, distribuindo aí panfletos e até aparecendo num programa de televisão falando que queriam que Fábio e Chiara voltassem para casa. Eles se mostravam bem preocupados. Paolo Leone até sugeriu que os amigos poderiam ter fugido para outro país, como, por exemplo, Espanha. 2 semanas depois do desaparecimento, Nicola Sapone e Bontade, o Andrea, né, aquele que não tinha aparecido no dia do crime, eles voltaram ali ao bosque para poder destruir qualquer vestígio do crime, removendo folhas manchadas de sangue e despejando amônia na cova para evitar que animais farejassem ou então desenterrassem os corpos. Gente, lembra aquela história que o pessoal sempre fala que quando a pessoa comete um crime, as pessoas que, enfim, trabalham nessa área criminal, os legistas e tudo mais, que normalmente a pessoa volta para o local do crime, quando é um homicídio ou algo do tipo, eles voltam para o local do crime. E nesse caso, exatamente isso, né? Enfim, Andrea Bontade, que tinha ajudado a cavar as covas, ele foi culpado pelos colegas por não ter aparecido na noite dos assassinatos, né? Porque era um grupo, né? Aquelas bestas ali eram um grupo. E como uma forma de punição, as bestas de Satã tentaram várias vezes drogar ele com um coquetel de drogas pesadas para induzir ele aí a um possível, né, tirar a própria vida. Mas eles não conseguiram. Até que o grupo decidiu ameaçar ele diretamente. Se o Andrea, Bontade, não se matasse, as bestas fariam, né? Então, no dia 21 de setembro de 98, depois de uma noite de bebedeira, abuso de droga, junto aí com o grupo, o Andrea, ele entrou sozinho no carro dele, que era um Fiat Punto, e acelerou contra o muro. Morreu na hora. Depois desse acontecimento, alguns anos se passaram, e no dia do Ano Novo de 2004, Andrea Volpi, um dos responsáveis por matar o Fábio Tollis, recebeu de Nicola Sapone uma ordem: assassinar a Mariangela Pezzotta, que era a ex-namorada de Volpi e que sabia demais ali sobre o que realmente tinha acontecido com o Fábio e com a Chiara. Ele recebeu o prazo de 1 mês para poder fazer isso. Então o Volpi convidou Mariangela Pezzotta para jantar na casa dele, que ficava na comuna de Gola Seca, que fica ali no norte do país e tem cerca de 2.500 habitantes. Nesse jantar, o Volpi e a Mariangela conversaram normalmente. Enquanto isso, a namorada atual de Volpi, Elisabetta Ballarin, que também estava ali na casa, ela preparava um speedball, que é tipo uma mistura de várias coisas, gente. É tipo cocaína, heroína, fentanil, morfina, é tudo de mais pesado que vocês possam imaginar, tá? Eu também não sabia o que era, eu descobri nesse episódio. Enquanto esse negócio aí ficava pronto, Elisabetta e o Volpi usaram essas coisas. E a gente não tem detalhes se a Mariangela também usou. O que se sabe é que depois disso, Volpi e Mariangela começaram a brigar. E a discussão esquentou. Ficou muito violenta. Então o Volpi pegou a arma e atirou 2 vezes contra o rosto da ex-namorada, Mariangela. Ela não morreu na hora, ela ficou ali caída no chão, agonizando. Volpi e Elisabetta chamaram Nicola Sapone para ajudar a terminar o serviço. E quando ele chegou ali na casa, ele golpeou Mariangela várias vezes com uma pá.
Antes do Nicola ir embora, ele deu uma ordem para o Volpe e para Elisabetta. Ele mandou eles limparem qualquer vestígio de sangue, enterrarem Mariângela no terreno da casa e jogarem o carro dela no rio. E foi o que eles acabaram fazendo. Primeiro eles limparam ali qualquer coisa que tinha de sangue, depois eles enterraram o corpo no terreno da casa. Porém, quando eles foram jogar o carro no rio, as coisas não saíram como planejado. A Elisabetta entrou no carro da Mariângela e foi dirigindo até o canal Villoresi, que fica perto da represa Pamperduto, na comuna de Somma Lombardo. O Volpe entrou no próprio carro e foi seguindo Elisabetta, mas eles estavam sob efeito de muita coisa, como vocês viram. Então, quando Elisabetta chegou ali no lugar que eles tinham planejado para desovar o carro, ela não conseguiu jogar o carro no rio e acabou batendo o carro em uma mureta. Então, o Volpe saiu do carro dele e foi até onde a Elisabetta estava, desesperado para poder socorrer ela, e segundo algumas fontes, ela estava perto de um colapso, possivelmente uma overdose. Então o Volpe correu até um estacionamento que ficava ali perto e começou a pedir ajuda, o que chamou a atenção de uma patrulha policial que estava rondando a região. O Volpe disse para os policiais que eles tinham sido atacados por uns criminosos. Mas essa versão não rolou, né? Quando os policiais chegaram no carro e viram o estado da Elisabetta, eles logo perceberam que o acidente tinha sido causado porque eles tinham usado muita coisa. Então, no final, eles foram levados para o hospital. Lá no hospital, Elisabetta começou a murmurar umas frases meio desconexas. E ela ficava falando sobre a morte de uma certa Mariângela. Os policiais desconfiaram da situação na hora e começaram a investigar. No dia seguinte ao acidente, os policiais encontraram o corpo da Mariângela ali no terreno da casa de Volpe. Segundo os policiais, ela tinha sido enterrada ainda com sinais de vida. Depois disso, o Volpe, claro, foi detido na hora. Ele confessou para a polícia tudo o que aconteceu, descreveu o crime e ainda apontou que ele tinha matado a ex-namorada, Mariângela, sob as ordens de Nicola Sapone. O Volpe ainda afirmou que Nicola tinha ameaçado ele, insinuando que tanto ele quanto a Elisabetta seriam mortos se eles não obedecessem. Gente, vocês se lembram de Michele Tollis? Ele era o pai do Fábio Tollis, né? Então, que tinha ali sido assassinado junto com a Chiara Marino, cerca de 6 anos antes, em janeiro de 98. Michele ficou anos sem saber o que tinha acontecido com o filho e também nunca se conformou com o desaparecimento dele. Durante todos esses anos, Michele visitou vários locais que as bestas de Satã frequentavam para poder buscar pistas, encontrar qualquer coisa. E também participou de programas de televisão pedindo ajuda para as pessoas para encontrar o filho. Ele não sabia de nada, né? Quando Michele ficou sabendo da prisão do Volpe, que era um dos membros das bestas de Satã, ele levantou uma teoria para os policiais, que o desaparecimento do filho dele também tinha relação com as bestas. Depois disso, o Volpe foi interrogado, mais uma vez, e ele confessou que as bestas eram responsáveis pelos assassinatos de Chiara Marino e Fábio Tollis, assim como de terem induzido Andrea Bontade a se suicidar. Os corpos de Fábio e Chiara foram encontrados em 18 de maio de 2004. Depois dessa confissão, a polícia conseguiu ligar outros assassinatos e suicídios às bestas de Satã. Os investigadores não puderam provar 100% que o grupo tinha cometido esses outros crimes, mas, levando em conta ali tudo que eles tinham, é bem provável que tenham sido eles mesmos. Um dos casos que os policiais ligaram às bestas foi o de Christian Frigerio. Em 14 de novembro de 96, cerca de 6 anos antes de Andrea Volpe ser preso pela polícia, Christian, um operário de construção civil da comuna de Bulgário, sumiu aos 23 anos enquanto ele saía de casa de bicicleta, e ele nunca mais voltou para casa. Anália Ferraresi, a mãe desse Christian, relatou que ela notou marcas de queimadura de cigarro e de mordidas no corpo do filho antes dele desaparecer. Marcas parecidas ali com as que o Fábio também apresentava. E lembra que o Paolo Leone mordia o pescoço do Fábio Tollis? Então, fazia muito sentido, né? Além disso, 2 pessoas que conheciam o Christian disseram para os policiais, de rosto coberto, para não serem reconhecidos, que o Christian realmente tinha se envolvido em uma seita e sofrido maus tratos. Um dos entrevistados afirmou que o Christian foi assassinado e depois enterrado.
Um dos próprios integrantes das Bestas de Satã, Mario Macchione, declarou que o Christian tinha mesmo sido morto pelo grupo. Mas, depois disso, Mário voltou atrás da sua declaração e as investigações não encontraram nenhum corpo. Então, acabou que esse caso aí nunca foi, de fato, solucionado. Bom, apesar de nunca ter sido comprovado, pelo menos mais 10 outros casos como esse foram ligados ao grupo. E também pelo fato do grupo praticar rituais satânicos, o caso das bestas de Satã ganhou muita repercussão, chocando toda a Itália. E toda essa repercussão gerou uma série de debates na sociedade sobre a relação da delinquência juvenil e da violência com o estilo de música black metal, né? Que as bestas de Satã gostavam de ouvir. Na época, a banda Slayer, por exemplo, que é uma banda americana de thrash metal, foi acusada de influenciar o grupo por conta dos conteúdos ali da música, né? O que tinha ali nas letras. Bom, mas é claro que isso é muito controverso, né? Outras pessoas já argumentam indo por um outro lado, né? Eles dizem que as músicas que os membros, né, dessa seita das bestas ouviam, e até mesmo o satanismo, não tinha influência no comportamento deles, né? Segundo essas fontes, as bestas, na verdade, tinham realidades muito difíceis, abusavam de drogas e de álcool, além de não terem um tratamento psicológico, né? Eles não tinham nada do tipo. Então, para essas pessoas, seria mais a situação social ali que os membros do grupo tinham que influenciava as ações deles. Em 31 de janeiro de 2006, a justiça condenou Nicola Sapone a 2 penas de prisão perpétua com isolamento diurno durante 3 anos. Paolo Leone foi condenado à prisão perpétua e isolamento diurno por 9 meses. Elisabetta Ballarin, que não fazia parte do grupo, nem tinha conhecimento de outros assassinatos além do da Mariângela, mas que foi testemunha, sob efeito de muita coisa, né, do assassinato ali dela, pegou 24 anos e 3 meses de cadeia. Andrea Volpi foi condenado a 30 anos, mas em junho de 2006, a pena dele foi reduzida para 20 anos, porque ele confessou os assassinatos colaborando com as investigações. Vários outros integrantes das bestas de Satã, que participaram ali dos crimes, mas que eu acabei não citando aqui, também foram presos e pegaram também essa faixa de pena de cerca de 20 e poucos anos de cadeia. Alguns deles já foram libertados ou estão em liberdade condicional. Volpe, por exemplo, foi liberado em março de 2020, cerca de 15 anos depois de ser preso. Elisabetta recebeu a liberdade condicional depois de 7 anos presa para poder estudar didática da arte na Academia de Santa Giulia de Brescia. Depois de se formar, ela ainda começou um curso de pós-graduação em gráfica e comunicação e recebeu uma bolsa de estudos. Em maio de 2017, ela saiu da cadeia. Bom, esse caso, né? Gente, e nesse caso aqui que a gente trouxe várias pessoas, de certa forma a gente falou sobre muitas coisas que também envolviam tirar a própria vida, né? E eu sei que várias pessoas nesse caso aqui foram forçadas e foram induzidas de certa forma, que é mais pesado, mas mesmo assim eu queria deixar um recado para você, né? Se a vida tem parecido difícil ou muitas vezes você se vê sem saída. Eu queria te dizer que conversar pode fazer a diferença. E é por isso que existe o Centro de Valorização da Vida, também conhecido como CVV. É um canal de suporte à vida que oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia. E se você estiver precisando conversar com alguém, se você não sabe o que fazer, liga para eles. O telefone é 188. A sua vida importa. E importa muito. De verdade. Então, no final de todo episódio, eu trago a minha opinião e o Lucas, o nosso roteirista, também traz a opinião dele. Então, agora, vamos para a minha opinião. Gente, eu acho que esse caso traz muitos assuntos interessantes para a gente debater, né? O primeiro deles é sobre essa loucura que um grupo consegue chegar, né? Um grupo realmente consegue influenciar outras pessoas a fazerem muitas coisas. E muitas vezes, quando a gente está em algum lugar, no lugar errado, na hora errada, a gente pode, de certa forma, se envolver com pessoas muito erradas e fazer coisas muito erradas, que talvez se a gente estivesse sozinho, a gente não faria. E eu acho que várias pessoas que estavam envolvidas nesse grupo, talvez eles entraram por alguma coisa que não era necessariamente, né, coisas tão pesadas como homicídios e tudo mais, porém eles entraram por causa de gostos, né? A gente gosta da mesma música, eu acho... E tem aquela curiosidade do adolescente, de tentar entender o que é satanismo, o que é isso, por que eles fazem isso, e aí você tem aquela curiosidade, nossa, o desconhecido, né?
Então você acha que aquelas pessoas são muito legais, muito cool, né? Muito descoladas. Porque quando a gente é mais novo, a gente tem isso, né? Tem aqueles grupos lá, nossa, aqueles caras ali são muito descolados, eles escutam essas músicas, eles se reúnem naquele lugar, eu quero fazer parte desse grupo. E muitas vezes você nem gosta daquela música, você nem se encaixa, mas você vai porque você acha legal, diferente, ou novo, ou desconhecido. Aí eu vou. Gente, o pessoal usou que às vezes eu trago umas coisas que são minhas, mas é verdade. Eu gosto de trazer isso que eu acho que faz a gente fazer uma. A gente tem uma conversa aqui, né? Quem, quando era adolescente, não entrou num grupo que não tinha nada a ver com você, simplesmente porque você queria, né, se sentir pertencimento, né? Eu me lembro muito bem porque eu nunca fui do rock, gente, tá? Eu nunca fui do rock. Não é meu estilo de música. Meu estilo de música é pop. E eu me lembro que eu tinha vários amigos quando eu era adolescente que eles eram rock mesmo. E, tipo, Evanescence, sei lá. Por exemplo, Slipknot. Na época eu até gostava de Slipknot. E a galera usava camisa de banda. Vocês lembram daquela época de camisa de banda? Então, eu era adolescente, eu me reunia com esse grupo de rock. E eu tentei ser que nem eles. Eu me lembro que eu comprava camisa preta, calça jeans, tênis All Star, botei piercing. E, gente, eu sou zero. Nem naquela época eu não me sentia. Eu tinha umas outras amigas que também não eram. Mas a gente queria se sentir pertencente àquele grupo, porque a gente queria ter o pertencimento, né? Porque nossos amigos participavam, eles se encontravam numas rodinhas diferentes, usavam algumas coisas ali que a gente nunca tinha feito, nunca tinha visto, e a gente achava interessante. Vamos ver o que é aquilo, entendeu? Não que eu tenha feito, tá? Não fiz. Porém, é o novo, é o desconhecido, é a curiosidade. Então, eu aposto que nesse grupo muita gente acabou se dando muito mal por isso. E por isso que eu acho que é muito interessante a gente conversar com nossos filhos, os nossos amigos. Às vezes tem alguém aqui me escutando que é um adolescente, que às vezes pode estar nessa situação. Cara, às vezes a gente vai pagar um preço muito alto na nossa vida por causa de erros que a gente faz quando a gente é muito novo. Então, toma muito cuidado com quem você se envolve, aonde você vai, o que você usa. Eu tenho certeza que essas pessoas ali que às vezes estavam sob influência de muitas coisas, não fazem nem ideia do que fizeram. Ou não tem nem noção. Estavam num transe ali. E assim como muitas pessoas que infelizmente são adictos, né, que são pessoas que têm ali dependência química, essas pessoas, elas nem têm noção do que elas fazem muitas vezes, né, quando estão ali sob efeito de drogas. Então, é muito importante a gente falar para os nossos amigos, nossos familiares, pessoas que estão próximas da gente, que às vezes esse tipo de pessoas, esse tipo de grupinho não é legal, porque, enfim, pode te influenciar a fazer algumas outras coisas e tudo mais. Tem que ter muito cuidado com quem você anda. É isso, gente. Essa é a minha opinião sobre esse caso. Eu achei muito interessante trazer esse caso, eu não conhecia. Eu descobri esse caso pelo meu marido, que é italiano. E esse é um caso muito conhecido na Itália. Qualquer pessoa italiana, se você falar desse caso, ele vai saber. E eu achei muito interessante porque eu não me lembro de nenhum caso muito parecido assim brasileiro. Se você souber de algum outro parecido, bota aqui nos comentários. E eu achei muito interessante, né? Porque, de certa forma, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse falado sobre esse grupo antes, se algum dos membros ali que não gostou naquele momento daqueles tipos de rituais de iniciação tivesse ido falar com a polícia no início, tivesse de fato, alguém tivesse exposto, né, isso de fato. E demorou muito para isso de fato sair a público. E muitas mortes aconteceram nesse meio tempo e a gente nem tem noção de quantas de fato aconteceram, né? Eles acabaram ficando extremos, eles conseguiram chegar ao ponto mais extremo possível. E a gente nem sabe para onde esse caminho estava indo, porque o extremo não é só tirar a vida de alguém, né? Esse extremo pode ser várias coisas. Por exemplo, o serial killer, o maníaco do parque. O extremo dele não era aquele só tirar a vida das mulheres, né? E fazer o que ele fazia. Ele já estava indo para o canibalismo, algo do tipo, né? Então, tem vários extremos. Dentro de um extremo tem vários extremos. E a gente nem tem noção do que é de fato que pode ter acontecido ali. Além de tudo isso. O que eles às vezes queriam com essas mortes, o que eles faziam de forma de ritual com essas pessoas que, enfim, acabaram morrendo, né? A gente não sabe.
Enfim, agora eu quero escutar a opinião do Lucas. Eu acho um caso interessante, eu trouxe aqui pra vocês, pra gente poder, enfim, discutir algumas coisas diferentes do que a gente discute normalmente aqui no podcast. Eu quero saber a sua opinião, por isso mesmo, deixa aqui seus comentários. Quero muito saber a sua opinião. Lucas, agora eu quero saber a sua opinião, Lucas, fala aí. Oi, Érica. Oi, gente, tudo certo? Sobre esse caso das bestas de Satã, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o quanto os filmes que a gente vê, as séries, as músicas que a gente ouve, os livros que a gente lê, tudo que a gente consome, pode ou não influenciar uma pessoa a cometer ou não um crime, né? Eu acho que esse assunto é muito complexo, muito controverso, tá? E não vai dar para chegar numa conclusão, e nem é meu objetivo chegar numa conclusão, mas não dá para chegar numa conclusão aqui nesse pouco tempo que eu vou conversar com vocês nesse episódio, né? Por isso meu objetivo é mais levantar para a gente discutir, para a gente refletir, para a gente pensar juntos. Quero saber o que vocês acham, né? O que eu acho é tão complexo quanto o assunto. É que sim e que não. Eu acho que sim influencia e que não influencia ao mesmo tempo. Tá? Muitas pessoas, esse caso ganhou uma grande repercussão, o caso das bestas de Satã, e muitas pessoas geraram um debate de que as músicas, que era um rock heavy metal, um rock mais pesado, que as bestas de Satã ouviam, tinha influenciado eles a cometer os crimes, né? Eu acho que não, necessariamente. Eu acho que eles poderiam só, sei lá, se juntar. Tinham músicos ali, podiam criar uma banda, tocar a música, mesmo que seja a mais pesada a música do mundo, e depois voltar para casa, não cometer nenhum tipo de crime, né? Cometer o crime é da índole da pessoa. Mas ao mesmo tempo eu também acho que as coisas que a gente consome, elas têm, sei lá, pela falta de uma palavra melhor, uma energia, né? Se a gente vê uma coisa que não está muito alinhada com a gente, uma coisa mais pesada, a gente pode se sentir assim com uma energia mais densa, pode se sentir mais pesado, mais triste, mais propensa a ter uns pensamentos esquisitos, uns pensamentos intrusivos, né? Então a gente tem que sim tomar um certo cuidado com as coisas que a gente entra em contato. Mas, né, cometer um crime ou não é da índole da pessoa e não necessariamente da música, né? Isso é o que eu penso. Esse é um tema muito complexo para a gente entrar. A gente sabe aí que, inclusive no caso específico, é muito complexo porque essas pessoas elas viviam com situações complicadas, como a Erika citou no episódio do Paulo Leone. Ele tinha passado ali por tentativas de suicídio, né? O pai dele e a irmã dele tinham morrido muito próximos um do outro, com poucos meses de diferença. Isso impactou ele de uma forma e ele não teve ajuda psiquiátrica ou psicóloga adequada, pelo que as fontes falam, né? Ele não teve nenhum suporte. Então essas pessoas tinham uma situação, algumas delas, não necessariamente todas, tinham uma situação um pouco complicada e não receberam apoio, não receberam ajuda. Então a gente sabe que é complexo também nesse sentido, a gente tem que levar isso em conta, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre o assunto. O que vocês acham que influencia ou não? Coloquem aí nos comentários, vamos conversar sobre isso, vai ser super legal ouvir o que vocês acham sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima semana, quarta-feira, com mais um episódio novo. Tchau, pessoal.